Hello everyone! Today let's do a little review. Então, olá a todos e a todas. Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão dos nossos conteúdos, certo? Que nós vimos até até o momento. O que isso quer dizer, pessoal? É que nós vamos tratar agora, nós vamos fazer uma revisão dos tempos no futuro, certo? Então, quais foram os tempos verbais no futuro que nós trabalhamos? O Simple Present e o Present Continuous. Então, nós vamos trabalhar esses dois tempos verbais hoje e vamos tentar perceber quais são as diferenças dos dois tempos verbais, certo? Let's go! Então, aqui nós temos uma imagem, estou compartilhando com vocês o meu slide. Simple Present or Present Simple. Isso quer dizer que se trata do presente simples. Nós temos duas formas de falar do presente simples. Pode ser Simple Present ou Present Simple. Quando vocês verem aí esse or, ele quer dizer, a tradução dele é ou, tá? Para frente. Só ajeitar aqui. Então, assim, pessoal, o Present Simple, aqui, ou Simple Present, que é a mesma coisa que presente simples, ele é utilizado em situações do cotidiano. O que isso quer dizer? Que é uma ação que acontece repetidamente sempre. Ou também nós vamos utilizar ele para falar de um fato, de algo que eu não posso mudar, que é daquele jeito mesmo. Como, por exemplo, assim, se eu disser para vocês, I drink the coffee every day in the morning. O que eu estou querendo dizer? Eu tomo café todos os dias de manhã, tá? Então, isso se trata, então, de um fato meu do cotidiano, certo? Então, eu vou precisar utilizar o tempo verbal do presente para falar disso, certo? Então, o que mais que nós vamos observar aqui? A única diferença do present simple aqui do inglês com o presente simples do português, da nossa língua portuguesa, é que nós vamos ter esses dois verbos aqui. Nós vamos ter o do e o does, que são dois verbos auxiliares. Eles estão ali só para nos indicar que se trata do presente. Eles não têm tradução, certo? Quando eles estiverem fazendo o papel aqui de auxiliar, correto? E nós vamos sempre ver eles no tempo verbal aqui do presente simples, certo? O que mais que nós podemos analisar? Que nós vamos precisar aqui no presente simples do verbo to be conjugado no presente simples, certo? Vamos analisar ali então. I am, que é eu sou ou eu estou. Eu peço que vocês repitam comigo então, repeat with me. I am. Nós temos a forma contraída ali do ladinho. You are, você é ou está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou está. It is, isto é ou está, se referindo aqui para animais ou objetos. You are, vocês são ou vocês estão. We are, nós somos ou nós estamos. They are, eles são ou eles estão. Ok? Isso daqui nós já trabalhamos, ainda quando estávamos tendo aulas presenciais, mas para quem ficou com alguma dúvida, agora nós estamos passando a limpo, então, para rever isso, ok? Antes de nós prosseguirmos, então, para o próximo slide ali, que fala ainda do presente simples, muitos alunos têm dúvidas sobre do que se trata, então, verbo. Alunos não... geralmente um aluno chega para mim e diz assim, prof, eu não sei o que é verbo, como que eu vou conseguir assimilar isso na língua inglesa, como que eu vou conseguir ser aprovada se eu não sei o que é verbo. Não precisa se apavorar, tá bom? Verbo é um assunto muito fácil. Então, quando vocês pensarem, assim, tem alguma questão, do que é o verbo, destaque o verbo dessa oração. Então, assim, o que é um verbo? Um verbo é tudo aquilo que expressa um estado, uma ação ou até mesmo um fenômeno da natureza, tá? Eu sempre busquei tentar, assim, assimilar o conceito de verbo com ação, tá? O que é uma ação? Por exemplo, Paula está correndo. Qual que é o verbo dessa frase, dessa oração?
o correndo, né? Que vem do verbo correr. Paula está a ensinar seus alunos. Qual que é o verbo dessa frase? Ensinar. Por quê? Porque expressa uma ação do meu sujeito, que é Paula. Correto? Hoje vai chover. Qual que é o verbo dessa oração? Chover. Por quê? Porque expressa um fenômeno da natureza. Então, de maneira geral, um verbo é aquela palavrinha na frase que expressa uma ação, ok? Vamos ver, então, vamos ver alguns exemplos adiante de como, em quais situações nós vamos utilizar o present simple. I am a student. Então, eu sou um estudante, correto? Então, o que vai acontecer aqui nesse momento? Por que eu estou utilizando o presente simples para, no caso, estar falando essa frase? Porque assim, o fato de eu ser um estudante é um fato, entende? Então, sempre que eu estiver falando de um fato ou de uma ação cotidiana, eu vou estar falando do presente, tá? My mother cooks very well. Minha mãe cozinha muito bem. É um fato. Ela cozinha muito bem. Então, por isso que eu estou utilizando aqui verbos conjugados no presente, que mais para frente nós vamos ver, tá? Que esse S aqui, ele tem esse S dessa palavrinha cooks, tá? É uma conjugação. E depois nós vamos ver o porquê disso, certo? It rains a lot in March. Então, chove bastante em março. É um fato. Então, por isso que eu estou utilizando o presente. Então, ele representa, aqui falando do simple present, uma ação que está acontecendo naquele exato momento, assim como acontece com o presente na língua portuguesa. Então, nós podemos assimilar um tempo verbal a outro. Então, na tradução, você não irá ter dúvidas, que isso facilita bastante na hora nós vamos fazer aí a nossa comunicação. Ele vai ter, pessoal, nós vamos ter algumas particularidades aqui. Por quê? Porque quando nós estivermos nos referindo a he, she e it, nós vamos ter que necessariamente conjugar o nosso verbo, correto? Então, por quê? Se nós tivermos lá uma frase que tem ou he, ou she, ou it, nós temos que saber que nós vamos ter que conjugar, tá? Aqui eu só estou falando da forma afirmativa, certo? Nós já estudamos as formas, a forma negativa, a forma interrogativa, tá? Só vamos voltar um pouquinho. Quando que nós vamos utilizar o do e o does? Quando nós estivermos fazendo uma frase interrogativa ou negativa. Na frase afirmativa, nós não vamos utilizar o do e o does. Então, nós vamos precisar conjugar alguns verbos, que será esse caso das nossas regras que nós vamos ver agora. Por exemplo, para he, she, it. Então, quando eu tiver um verbo que termine em O, em SS, em CH, em SH ou em X, eu vou precisar, e que eu estiver falando do presente, de um fato, do cotidiano, e que estiver relacionado com o he, com o she ou com o it, o que vai rolar então? Eu vou precisar pegar esse meu verbo, que expressa uma ação, e pôr então ali no final dele o S ou o ES, tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui o primeiro exemplo. He lives. Tá, é o he. Então, eu já sei que eu vou ter que conjugar o verbo. O verbo é live, que é viver. Então, como estou falando aqui do presente, in the present, eu vou precisar pôr o S ali, tá? Vai ficar he lives. Já termina em E, só vou pôr o S. She, aqui, já sei que eu vou ter que conjugar o verbo. O verbo é kiss, que é beijar. O que vai rolar, então? Como ele termina em dois S's, que, como já diz aqui em cima, eu já citei, vou precisar pôr ES. Então, ela beija. It does, isso faz, beleza? Se relaciona ali com it, tá? O verbo do, vou precisar pôr ali o ES no final. Outra regra para quando nós estivermos aqui falando, ainda das terceiras pessoas do singular, que é o he, she, it, e o verbo terminar em Y. Então, vocês têm que tomar cuidado quando vocês verem lá um verbo que termina em Y. Por quê? Se esse verbo for precedido, esse verbo terminou em Y, e antes desse Y vier uma consoante, nós vamos precisar tirar fora o Y e pôr IES, tá? Então, vamos ver.
Por exemplo, o verbo to fry, que é fritar. O que vai acontecer? Vai virar fries, ok? Por quê? Porque ele termina em Y e ele vem antes aqui um R, que é uma consoante. To fly, voar. O que aconteceu aqui? Termina em Y, sim. Antes veio uma consoante, sim. Então, vou tirar fora aqui o Y e pôr o IES. To study. O que rolou aqui? Termina em Y. Yes. Antes desse Y vem a consoante, sim. Então, o que vai acontecer? Vou tirar fora o Y e pôr o IS. Ok? Então, essas são as principais regras do presente simples, nós já vimos, certo? Se ficou ainda alguma dúvida, me procura, vocês têm meu WhatsApp, certo? E isso foi o Simple Present. Muito difícil? Acho que não, né? Tô com saudade de vocês. Vamos ver agora o Present Continuous. Então, assim como no Simple Present, nós temos duas formas de nos referirmos aqui ao Present Continuous, que é Present Continuous or Present Progressive, tá? Então, ele é aquele presente continuado, aquela coisa que não parou ali, ela está continuando. Então, vamos ler ali o que está dizendo. Ele tem ambas nomenclaturas, mas se tratam da mesma regra. O primeiro passa a entender quando ele deve ser usado. Então, você deve utilizar para ações que começaram lá atrás e ainda estão acontecendo aqui no presente, tá? Diferente do present simple, por quê? Porque o presente simples, nós vamos sempre nos falar, assim, nós vamos sempre nos referir a fatos ou a situações do cotidiano utilizando o presente simples, porque é uma ação que acontece para ali, certo? Já o present continuous, não. Ele iniciou lá atrás e ele ainda está em progressão, ele ainda está em progresso, tá? Tá continuando aí, beleza? Por exemplo, I am studying English this semester. Então, eu estou estudando inglês nesse semestre. O que acontece aqui, pessoal? Vocês perceberam que nós vamos utilizar o mesmo verbo to be in the present. O mesmo verbo to be no presente. Só que nós vamos ter uma diferença apenas. Que nos verbos nós vamos precisar pôr o ing no final. Sua base é semelhante à do português. A do português e também a do inglês. Nos referindo aí ao simple present. Só que nós vamos pôr o ing no final do verbo. My mother is cooking a nice dinner. I can smell it. Então, minha mãe está cozinhando um ótimo jantar. Posso sentir o cheiro? O que acontece aqui? Minha mãe está cozinhando. Então, é uma coisa que está acontecendo, não terminou, tá? Por isso que eu vou precisar aqui do present continuous. É uma coisa que está acontecendo ali. É um presente continuado. Let's get an umbrella. It is raining a lot. Então, vamos pegar um guarda-chuva. Está chovendo muito. Ó, está chovendo. É uma coisa que está ali, está acontecendo, tá? É importante salientar que a estrutura em inglês do present continuous é o verbo to be no presente, né? Falando aqui do present continuous, mais o verbo com ing. E o ing, nesse caso, seria o nosso gerúndio, dando ideia de continuidade, que é o nosso gerúndio da nossa língua portuguesa, certo? Ela é uma ação que ainda está acontecendo e que se estrutura, e que essa estrutura, aliás, não pode ser confundida com o verbo to be, certo? No presente simples, sem o ing, que expressa estados sem a ideia de continuidade, ok? Vamos só fazer uma pequena comparação aqui. I am a teacher. Eu sou um professor, tá? I am teaching present continuous. Eu estou ensinando o presente contínuo. O que rolou aqui agora? I am a teacher, present simple. I am teaching present continuous. Se trata, então, de present continuous, um presente que está aí continuado. Ok? Espero que tenha ficado claro tudo isso que eu expliquei para vocês aqui. Kisses e até a próxima.